Bom, eu vou iniciar minha aula falando só um pouquinho sobre aspectos gerais sobre a prova de inglês da UFSC, o DESC e a prova do Enem também, tá, gente? Então, só para a gente focar nisso aí. Eu viro para cá, né? Sempre olhando para o quadro, né? Isso. Mas não deu. Dá só um minutinho, gente. Deixa eu só resolver uma coisa aqui com a imagem que tá congelando, tá? Você não. Uhum. Só um pouquinho, pessoal. Agora já dá para passar? Pode sim. É o botão direito, tá, Xande? Ah, tá, desculpa. Isso. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, coisa que vocês já sabem através dos seus estudos, que a prova da UFSC, ela possui 8 questões somatórias, tá? Todas essas questões somatórias, elas podem variar de 4 proposições até 7 proposições, ou seja, o mínimo que vai ter até a proposição 08 e o máximo até a proposição de número 64. O normal mesmo, é ter até a proposição de número 32, certo? É muito raro acontecer de ter até a proposição 08, mas, né? O que mais? Todas as questões estão escritas na língua inglesa, ou seja, você tem que ter domínio em relação à leitura dos enunciados em inglês. Eles não mudam, tá? Eles seguem o mesmo padrão desde a prova de 2010, naquele jeito que eu vou mostrar para vocês como exemplo. Na parte de vocabulário, o que a gente tem que ter em mente na hora que a gente está trabalhando com a prova da UFSC e também daqui a pouco vocês vão ver na UDESC, né? Você tem que ter muita atenção em relação a vocabulário, classes gramaticais. Isso tem que estar muito presente na vida de vocês. Vocês têm que começar a olhar um texto de uma maneira assim, de um raio-x, mas um raio-x assim, bem aprofundado, para vocês saberem quando tem um grupo nominal, saber identificar as palavras terminadas em ing. Se todas as palavras terminadas em ing, elas são um verbo de ação, seja um verbo no gerúndio, às vezes não ele pode ser um substantivo, um adjetivo, tá? O que mais? Lembra da última aula que eu dei para vocês essa semana, né, que eu relembrei a questão dos sufixos na língua inglesa? Então, é isso que vocês têm que prestar atenção, tá? Pronomes, normalmente é uma questão que eles sempre cobram os pronomes de vocês, certo? Para saber se é pronome sujeito, se é aquele it ou aquele them. Ele está querendo dizer o quê? Que tipo de pronome é aquele ali, qual é a referência ou referencial dele. Raramente vai aparecer o referencial he, she, her, him, porque daí já vai estar claro, a não ser que apareçam várias pessoas ali naquele texto falando determinada coisa, né? Deixa eu ver o que mais. Conjunções também é uma coisa que sempre cai para vocês saberem nas provas, tá? A UDESC, ela também tem 8 questões, certo? Todas escritas em inglês. Todas as proposições também são escritas em inglês, certo? Eu não sei nem por que eu coloco em português ali, mas é em inglês, tá? Não só temos a questão de cobrar a interpretação de texto, eles também trabalham com gramática pura, ou seja, eles, na prova da UDESC, por muitas vezes, nos últimos anos tem acontecido também, eles vão, durante o texto aparecerão palavras destacadas em negrito ou sublinhadas, que depois vão perguntar alguma coisa, se é verbo modal, que é modal verb, se aqueles verbos destacados estão no present perfect simple, se é simple past, sabe? É nesse sentido que vai cair. As mesmas regras de conhecimento ali em relação a classes gramaticais caem muito na prova da UDESC na disciplina de inglês, tá? O Enem, eu fiz a troca aqui, tá? Aqui, escritas em inglês, então só é o contrário, tá? Então eu não prestei atenção nesse detalhe. A prova do Enem só são 5 questões, como a gente já viu, vocês que fizeram o Enem ano passado se lembram muito também disso. A prova do Enem são 5 questões, uma questão para cada texto, para cada tipo textual, que a gente já vai ver agora, daqui a pouquinho já no próximo slide. Todas escritas em português e trabalha exclusivamente com interpretação. Não tem nada a ver com gramática, com classe gramatical. Porém, não descarta, tá? Tá vendo aqui que eu fiz a inversão? Não descarta de vocês estudarem os tempos verbais, porque os textos, a grande maioria dos textos que o Enem escolhe, estão na voz passiva
no present perfect, então vocês têm que ter esse domínio para poder entender a ideia que está passando. Se na hora de fazer a interpretação, de escolher as proposições A, B, C, D, E, se alguma coisa está falando ali que vai acontecer, que acontece ou que já aconteceu. Então vocês têm que ter em mente a questão dos tempos verbais para a prova do Enem, tá? Quais são os tipos de textos, os gêneros textuais que mais têm caído ultimamente, né, nas 3 provas? Principalmente o que cai são artigos e reportagens de jornais, revistas comuns, revistas científicas e da internet. Ponto. Aqueles sites com que a gente já trabalhou em algumas aulas aí da BBC, The New York Times, The Washington Post, The Guardian, Cambridge News, todos esses aí está sempre caindo alguma coisa. Cartoons, em geral, é uma coisa muito recorrente como texto na língua inglesa, em todas essas 3 provas, tá? Tirinhas cômicas ou não, certo? Mas, normalmente, as tirinhas da prova do Enem, elas são mais voltadas para a moral. Qual é a moral dessa tirinha? O que ela quer dizer? Que é diferente do que acontece com a prova da UDESC ou da Federal, que eles vão trabalhar outros aspectos, tá? Letras de música, certo? Tem caído bastante letras de música. Poesias, principalmente na UDESC e no Enem. A UFSC quase não cobra poesia. Gráficos no Enem. Cartas, como já caiu na última prova do Enem e na penúltima também. Biografias, como já caiu nas provas do Enem e da Federal. Não tem acontecido nos últimos 5 anos. Mas a gente não sabe o que pode cair agora como, né, na próxima prova que eles fizerem. Resumos de algum livro ou obra literária. Não tem mais ocorrido, porém a gente não sabe do que eles querem cobrar, tá? Aí, eu quero pular um pouquinho isso aqui, porque isso daí a gente vai ver mais em aula, tá? Palavras cognatas, marcadores discursivos, isso aí eu não vou me ater muito com vocês hoje, só aqui que eu queria chegar, tá? Porque isso aqui é importante. Nas provas, nos textos, quer dizer, tanto da UDESC quanto da Federal, da UFSC, ou na prova do Enem, aparecem muito essas palavras que causam confusão, elas são expressões idiomáticas, meio falsos cognatos, meio conjunções, linking words, então vocês têm que saber isso, principalmente essas que eu coloquei aqui, que normalmente tem muito aparecida, do to, o indeed, provided that, as a matter of fact, tem caído muito nos textos. First of all, actually, in fact, nearly, likely e nowadays, que ainda tem pessoas que fazem confusão com a palavra nowadays, ok? Os pronomes relativos que a gente já estudou, né? Mas como falei para vocês, em aula a gente vai trabalhar, como estiver mais próximos dessas provas, a gente vai trabalhar com mais atenção nisso aí, tá? Essa tabelinha, eu adoro essa tabelinha aí que eu fiz para vocês, porque vocês têm que saber essa nomenclatura, gente. Não adianta. Tem caído sempre na UDESC, tem caído nas questões da UFSC, e cai nos textos do Enem. Vocês têm que saber diferenciar o que é um pronome sujeito, objeto, possessivo adjetivo, possessive pronoun e reflexive pronouns. Por quê? Porque a UDESC cobra isso bastante. Tem sempre cobrado nas questões dele, tá? Um exemplo de questão que a UFSC é recorrente na UFSC, tá? É em relação a essa daqui. Which questions can be answered according to the following? No caso, according to the text, mas aqui eu adaptei, né, com a nossa amiguinha Xoxana. Ela disse que está com saudade de vocês, tá, gente? Só para avisar, tá bom? Então, a Xoxana aqui, ó. Xoxana worked at the bank for 10 years. Uma frase simples, mas olha quantas perguntas que eu posso, né, fazer em relação a isso aqui, tá? Então, isso aqui é só um exemplo que eu coloquei, a gente não vai resolver agora. Aí, aqui tem questões da UFSC que eu tinha separado para vocês. E eu queria saber onde é que está o texto que eu havia separado para vocês do coronavírus. Só um pouquinho. Você quer ver que eu não salvei? Eu vou adorar isso, gente. Vou adorar eu não ter salvado isso para vocês. Eu não salvei, mas daí eu tenho um outro documento ali que eu abro e coloco para vocês. Tá? Aqui eu vou colocar um exemplo de como a UFSC trabalhou no vestibular agora, do ano retrasado, né, em dezembro de 2018. Essa questão aqui, ela pegou essas palavras aqui do texto. Gente, olha as palavras que ela pegou. Ubiquitous, dining out, leaves, hospitality e shrink.
Entendeu? Isso aqui, olha o que ela trabalhou. São palavras assim que, tipo, claro, a gente teria que estar com o texto aqui para ver que é o texto 2. Mas olha só que bacana, é uma questão recorrente nas provas da UFSC, tá? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Ó, outra questão recorrente, que ela pega, aqui eles pegam na UFSC, eles pegam as definições de palavras, pegam palavras do texto e trabalham com definições, com sinônimos. Sabe? Isso é uma coisa muito recorrente ali, ó. Então, olha só, aqui está tudo misturado. Eles colocaram which, que é um pronome, tem que fugir a palavra, gente, me ajudem aí, um pronome... Relativo. Isso, muito obrigado, Isabela. Relative pronoun, o such as, trabalha com a questão da igualdade, ou de exemplo, né, simplificação. O besides, né, que confunde com next to, né, porque para ser igual ao next to tem que ser beside, né, e não besides, porque besides dele é uma conjunção, que significa o que o besides? Além disso, além de, certo? Outro exemplo de questão que tem ocorrido bastante, ó, é pegar a palavra com ing. Lembra que eu falei das aulas para vocês? Das aulas de vocês, sim, a questão do, como é que fala? Das palavras terminadas em ing, das classes gramaticais. Gerúndio, porque o gerúndio, nem sempre o ing é gerúndio. Né? Ele pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo, dependendo da posição que ele é colocado na frase. Né? Então, nesse caso aqui, understanding, é compreensão lá no texto. Claro, eu não estou com o texto aqui, mas é só para exemplificar para vocês. Tá? Needs, olha só como que ele colocou, porque needs pode ser um substantivo, personal needs, necessidades pessoais. E aí? Né? Então, tem que ver no texto se realmente ele está como o verbo precisar, dentro do she needs aqui. Né? Citizenship, cidadania, claro, a gente viu em aula, né, a questão do sufixo ship. Isso que eu estou falando não é só na prova da Universidade Federal de Santa Catarina, pode cair numa FUVEST, tá? Pode cair numa prova da Federal do Paraná, numa Federal do Rio Grande do Sul, acho que a Unicamp faz parte da FUVEST também, né? Eu sempre me confundo, tá? Nas estaduais do Paraná, eles também ainda continuam perguntando muita coisa. Ele está mais voltado para o Enem, mas de vez em quando eles fazem umas perguntas em relação às palavras no texto, qual é a classe gramatical, o que ela quer dizer, qual a inferência que tu faz. Boa, vocês têm que ter muita inferência, gente, em relação ao texto. Vocês lerem o texto por ler e responder de qualquer jeito, não dá. Vocês têm que fazer inferência, tem que linkar com o conhecimento de mundo de vocês, certo? Não tem outra maneira hoje em dia. Os textos eles estão ficando cada vez mais atuais, mesmo que seja uma letra de música, mesmo que seja uma poesia, mas os cartoons, mesmo que for ver, eles estão sempre linkando, né, conectando com temas atuais e com o conhecimento de mundo que vocês têm. Então, tem que fazer inferência das imagens e assim por diante, tá? Aqui também é uma questão mais antiga, é que a mesma coisa. Eu separei algumas questões gramaticais que a UFSC tem cobrado, que ela não cobrava 10 anos atrás, era de outra maneira, sabe? Deixa eu ver o que mais. Aqui é o UDESC. Olha só o que a UDESC fez. A UDESC é até uma questão que eu já trabalhei em prova com vocês no primeiro e no segundo ano. The expressions reach in and get them both. Ó, esse tipo de escrita aqui, tá? And try it again. Elas representam que ponto gramatical? Simple present, simple past. Vai marcar tudo bem? Present perfect, subjunctive, imperative. Então, olha só, às vezes a pessoa fica pensando assim, poxa, mas por que eu vou ter que estudar tanta gramática? Eu tenho que saber a nomenclatura? Porque a UDESC ainda pergunta, gente, não adianta. Né? Aqui, ó, isso daqui a gente teria que estar com a charge ou com o texto ali, né? Mas olha as palavras que eles estão pegando aqui, gente. Como vocês têm que ter conhecimento de mundo. Você tem que ter conhecimento gramatical, saber fazer os sinônimos, né? Tipo, flabbergasted, excited, embarrassed, touched, pissed off. Vocês têm que saber isso. Isso é uma linguagem muito de gíria, né? Deixa eu ver o que mais. Que vem em relação a esse texto aqui, ó. Deixa eu ver o que mais aqui. Esses aqui são exemplos que eu peguei da UDESC, também de questões, já quero até quotations, né? Pensamentos de alguns, de pessoas famosas ou não, até frases da internet daqui, do Google, frases do Google. A UDESC pegou naquele ano de 2014,
2014 para poder fazer a prova e trabalhar dentro daquilo ali, ó, a questão em relação ao vocabulário. Eu achei muito bacana, tá? Agora eu vou trocar aqui o meu slide, porque realmente eu devo não ter salvado aqui, o texto que eu queria trabalhar com vocês. Vocês me aguardam um minutinho, por gentileza? Please. É rapidinho, tá? Só um pouquinho. Não sei o que aconteceu. E aí, beleza? Não salvou. Eu estou envergonhado em relação a isso. Eu achei que eu tivesse salvado isso aí. Tá. Agora eu vou ter que fazer. Tá, esse é a tua pastinha. Sim, esse aqui é a minha pastinha. Acho que eu salvei aqui, ó. Ah, lembrei. Uma coisa sobre PVC. Só que não vai estar aqui. Ai, que vergonha, cara. Tinha um texto sobre o coronavírus muito legal, sabe? Tivesse isso aqui. Peguei até o texto deles aqui, deixa eu ver. Até coisa que a gente trabalhou aqui em aula. Ah, gente, que vergonha. Eu tinha textos tão legais que eu tinha separado. Ah, é aqui, achei! Achei! Isso tem como tirar, né? Pode salvar como PDF, daí abre de novo. Vai em arquivo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver ele pelo tamanho. Isso aqui para passar que vai ficar complicado. O Rafa está abrindo ali o texto. Realmente eu não tinha salvado, tá, gente? Então peço desculpas por esse meu erro aí, tá? A leitura por PDF sempre é bem melhor, né? Vocês estão conseguindo enxergar, gente? Dá para ver o texto bem direitinho na frente de vocês? Conseguem ver? Ah, então tá bom. Eu escolhi esse texto aqui, que daqui a pouco já vai aparecer de que site que eu tirei. Tá ali embaixo. Você pode colocar na referência ali para mim, por gentileza? A referência que eu peguei foi India Today. India Today. Isso aqui eu tirei lá no dia 8 de setembro. Era um texto não muito atual, né? Tem quase um mês. Mas o que eu achei legal são a questão de vocabulário que eu coloquei. Sabe? Que eu deixei separado para vocês. Olha só. Para começar, é uma matéria de um site, né? Falando sobre o coronavírus no Brasil. Entendeu? Então, isso que eu achei interessante. É um site indiano falando sobre os casos de coronavírus no Brasil. O que tem acontecido. Então, aqui tem aquele vocabulário básico que vocês já sabem em relação à pandemia, né? Então, como, por exemplo, aqui, ó. Case load, coronavirus case load crosses 40, ou seja, está ultrapassando a marca dos 4 milhões, né? Experts see pandemic slowing. Slowing, olha só, o vocabulário, slowing, diminuindo, tá? Então, since the first case COVID-19 came to life on February 26, então, olha as informações que eles já colocam, ó, situando quando que foi o primeiro caso no Brasil, né? Então, desde que foi registrado aqui, ó, Brazil has registered more than 4.04 million infections and over 124,600 deaths. Ok, isso para aquela época ali que eu vi, que eu tinha separado o texto, que é 8 de setembro, né? Aí, como a minha intenção foi criar questões baseadas na UFSC e na UDESC, então eu fiquei pensando assim, bom, eu vou pegar palavras do texto para trabalhar com vocês a questão do vocabulário. Então eu peguei ali o slightly, o amid, o trend, o spikes. Deixa eu ver o que mais que eu tinha separado. Pode subir, sim. Sobe. Ah, tá. Não foi. Não foi. Já volto aí, tá, gente? Ó, o texto eu fiz todo ele baseado na UFSC. Isso aqui é um texto que eu criei para as questões. Ó. O spikes aqui, né, só um pouquinho. O albeit,
Gente, olha essa palavra. Vocês já tinham visto albeit na vida de vocês? Em inglês, já tinham visto? Não parece alemão isso aqui? Parece alemão, né? E se lê desse jeito aqui, albeit, como se tem a pronúncia do alemão, tá? A gente já vai trabalhar a questão dessas palavras aí. O texto é um pouco grande, eu sei. Então, eu fiz do jeito que a UFSC faz. Sublinho umas palavras, isso. Se alguém puder já ir pesquisando, pode pesquisar, não tem problema. É até legal que vocês já vão indo para o passo seguinte, que é o vocabulário, tá? Aí, olha só o que eu fiz. Eu queria a questão. Sublinhei palavras e os pronomes. Olha aqui, o he de novo, o its, que é uma palavra que causa dupla interpretação dependendo do referencial, né? How to tackle aqui, que é uma palavra muito, que aparece muito em textos, tá? O his, slacking off, olha que palavra, gente, slacking off. Ok, daí, se eu fizer assim, ele vai? Não, eu quero, não, só quero subir. Quero subir para ir lá para a questão número 1 e 2. Aí. Só pegar o enunciado ali, isso. Então, pois é. Então, aqui, ó, olha o texto, né? Eu copiei e colei o estilo de enunciado da UFSC. Então, ó, select the prepositions that is or are true according to text 1. Então, isso aqui eu não vou ver com você porque não vai dar tempo. Tá? Então, pode ir para o número 2, por gentileza. Aí, estou te atrapalhando aí, cara. Desculpa mesmo. Aí, uma questão bastante recorrente da UFSC. Mark the correct alternatives to complete the following sentence. Tá? E é uma questão que pode cair na UDESC também. Por que não? Porque um é mais ou menos um vestibular copia o outro, né? Então, aqui, ó. How many people have been infected by coronavirus in Brazil up to now? How many people have already died from COVID-19 in Brazil up to now? The amount and the part of the population in Brazil who may have problems with COVID-19. Vocês estão entendendo? Ó? Eu procurei ficar o mais fiel possível dentro do que o vestibular como a UFSC e o UDESC vai acabar cobrando de vocês. Olha aqui, ó. Select the prepositions which contain, né, que no caso eu fiz mais de um, então eu já vou ler o certo, né? Contain the correct translations for the underlined words as they are used in text 1. Daí eu peguei, ó, o slightly, suavemente. O que vocês acham? Eu fiz certo isso aqui? Slightly é suavemente? Amid, ao passo que? Trend, tendência. Spikes, notas. Albeit, embora. To slacken off, desligar. To tackle, lidar com. Com vocês, vamos lá. Não precisa nem ler o texto. Eu fiz de uma maneira mais simples possível, para fazer com que vocês também falem para mim. Vamos lá. Quem já sabe, já me diz. Não, professor, a 01 está certa. Não, a 02 está errada. Já me diz aí. Estou escutando o barulho da chuva? Que loucura isso. A 02 está errada. A 02 está errada, é isso mesmo. Olha o Zac ali, ó. 0104 é 64? A 16 está certa. A 16 também está certa. Ó, gostei. 01, 04, 16 e 64. Gostei. Vocês estão bons, hein? Estão bom. Zé, então você fez 01, 04 e 64 por segurança, para ter pelo menos a parcial. Gostei. Então é o tipo de questão que pode vir a cair, né? A número 4, eu só fiz as 5 proposições normais, né? Porque ela é parecida com a 2. É uma maneira diferente, né? Porém parecida. Vocês entenderam minha colocação, né? E responder aqui as perguntas. E eu quero ver a número 5. Aí, é uma questão muito recorrente nas provas da UFSC, né? E também da UDESC. Ó, e da FUVEST. Tá? E do vestibulares de algumas universidades do Paraná e do Rio Grande do Sul, que é pegar ali o tal do pronome que eu falei para vocês, né, do he. Eu peguei os pronomes mais simples ali, que foi o he, o it, o his e o its, tá? Que se referem ali naquele texto, tá? Então, eu criei uma questão muito grande, né? Não fui nem até 32, até 64,
justamente para mostrar para vocês que pode ser que caia algo desse jeito, tá? Aí, eu separei eu separei um gênero textual que não tem um pouco a ver com o assunto, mas como é que fala? Book Review. Book Review, eu escolhi esse livro aqui, ó, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Já ouviu falar desse livro? Como é que é o nome aqui no Brasil? O Médico e o Louco. Não. O Médico e o Monstro, não. Como é que é? Me ajudem, gente. Qual que é o nome desse livro aqui do Dr. Jekyll e Mr. Hyde? Eu sempre me pergunto essa tradução. Não é Médico e o Monstro, não. Acho que me ajudem. É o médico e o monstro. O Médico e o Monstro. Ah, tá. Obrigado, Arthur. Tá? Então, eu peguei porque tem vocabulário aqui, tipo riveting. Olha só, gente. Gripping. Olha a questão do ING que eu falo para vocês. Spooky. Essa palavra, para mim, assim, ela, tipo, só lendo o livro para você pegar. E eu já tinha visto isso por conta da faculdade, mas eu não lembrava, porque é uma palavra que eu prefiro utilizar o scary, eu prefiro usar frightened, né? E esqueço de usar o spooky. Vicious. Parece que é um falso cognato, né? Deixa eu ver o que mais que eu tinha separado aqui nesse texto para vocês. Será que tem mais embaixo também? Tem sim. Aí. Sneering, olha aqui o ING de novo aparecendo no texto que eu fiz de propósito. E o creepy, né? A mesma coisa. Então, eu criei questões aqui, ó, para trabalhar como é a questão do enunciado, né, no inglês. A mesma coisa, ó. Mark the correct alternatives to complete the following sentence. The text contains information about pá. Né? Então, assim, se você for pensar assim, pô, é um book review. Se é um book review, who wrote the book? Então, muito provavelmente tem essa informação ali no texto. Quem escreveu o texto, né? O livro. When the book was written? Muito provavelmente, sim. The number of pages the book has. Tem gente que coloca na sua book review, tem gente que não coloca. When the person read the book. Who his or favorite character in the book is? The person's opinion about the book. Aí, eu trabalhei a questão aqui do vocabulário, do gripping, do jeito que tem na questão da UFSC, tá? Ó. Exciting or interesting in a way that keeps your attention. Riveting, fascinating, engrossing. Spooky, strange and frightening. Vicious, addicted to prohibited and illegal substances. Sneering, scary, terrible. Creepy, causing an unpleasant feeling of fear. Certo? E para finalizar, olha só o que eu coloquei. Eu não sei se eu falei na aula para vocês. Cobra Kai! Achei um texto sobre o Cobra Kai. Esse seriado, cara, eu devorei esse seriado em 3 dias, se não me engano, 2 dias e meio. Assisti as 2 temporadas. E ainda mais que os episódios são pequenos, né? Tu assistiu? Não assisti ainda. Assista. Tu se tu assistir o Karate Kid de todos eles, tu vai amar a história. Então, também para trabalhar, deixa eu ver o que foi que eu fiz. É muito legal. Se Cobra Kai aqui, gente, eu, assim, ó, às vezes a gente se reúne com meus amigos para discutir essa série aqui. Porque ele é muito atual, mas ao mesmo tempo trata ele faz aquela questão lá isso, que ele fica lá pulando com a perninha, né, no cara. Né? Só desce para mim, por gentileza. Qual foi a questão? Eu fiz a mesma questão que em relação que a UFSC sempre cobra. Quais são as perguntas que podem ser respondidas de acordo com o texto? Ufa, falei bastante. Olá, Russo!